O sistema renal é o conjunto de órgãos envolvidos com a formação, depósito e eliminação da urina. Ele é basicamente formado pelos rins, uréteres, bexiga e uretra. O rim é um órgão par que pesa menos de 150 gramas cada e localiza-se no corpo humano na parte abdominal por trás das costelas. Eles são conectados por artérias, veias e tubos. Os rins são responsáveis principalmente pela filtragem das impurezas do nosso sangue, mantendo a sua salinidade e, ao mesmo tempo, controlando e mantendo o equilíbrio vital dos nossos órgãos, pois, além da excreção de resíduos, ele também atua na regulação do volume de líquido extracelular e da pressão sanguínea, regulação da osmolaridade, manutenção do equilíbrio iônico e produção de alguns hormônios de suma importância para nós. Composto pelo córtex, medula e pelve renal, além das colunas dos cálices renais maiores e menores. Cada rim também dispõe de 800.000 a 1,2 milhões de microscópicas unidades funcionais denominadas de néfrons, que por sua vez são os grandes responsáveis pela filtração do sangue que entra no rim e, consequentemente, a formação da urina. Os néfrons são formados pelas arteríolas aferente e eferente, cápsula de Bowman, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. O sangue chega na cápsula de Bowman pela arteríola eferente. Dentro da cápsula, essas arteríolas formam um emaranhado de vasos conhecidos como capilares glomerulares, que por sua vez apresentam poros que permitem a passagem da água e outras substâncias do sangue para o espaço da cápsula de Bowman, que em seguida passará para o túbulo contorcido proximal. Lembrando que nesta primeira parte do processo, essa filtração é parcialmente seletiva, ou seja, não faz seleção total do que irá formar a urina. No túbulo contorcido proximal, há uma reabsorção dessa substância em até 70%, pois nesse local, em condições normais, há uma reabsorção de até 100% de glicose e aminoácidos. Passando para a alça de Henle, é feita a reabsorção de sódio e outros íons. Aqui é importante ressaltar o magnífico papel da bomba de sódio e potássio, que auxilia na reabsorção do sódio e secreção do potássio, visto que a expressão realizada por ela é controlada pela aldosterona. Por último, o líquido tubular chega ao ducto coletor, onde mais íons serão reabsorvidos e também secretados, além de mais água que serão absorvidas através das proteínas aquaporinas, que têm sua expressão controlada por outro hormônio chamado ADH. E após tudo isso, enfim, o líquido processado se transformará em urina. Aldosterona e antidiuréticos, ADH, atuam nos rins para garantir que a água e os sais atinjam o equilíbrio e o ácido, que é a base do organismo, se mantenham dentro dos estreitos limites, sendo importantes reguladores. Caso contrário, o paciente pode desenvolver distúrbios renais como a poliúria. O ADH é um hormônio humano secretado em caso de desidratação e queda da pressão arterial, fazendo com que os rins conservem a água no corpo, concentrando e reduzindo o volume da urina. Sendo assim, ela atua no néfron, favorecendo a abertura dos canais de água nas células do túbulo de conexão e túbulo coletor. A urina goteja dos túbulos coletores no ápice das papilas e penetram nos cálices menores. Estes confluem para os cálices maiores, que por sua vez confluem para a pelve renal. Desta, a urina é transportada para a bexiga urinária através dos uréteres, um para cada rim. Os uréteres, ao descerem entre o peritônio parental e a parede da cavidade pélvica, se dirigem medialmente e penetram nas faces posterolaterais da bexiga urinária. Antes de se abrirem nela, os uréteres transitam obliquamente por suas paredes. Como consequência, a contração da musculatura da bexiga pode comprimi-los e provocar o refluxo de urina da bexiga para o ureter. A bexiga é um órgão muscular cavitário utilizado no armazenamento de urina.
Quando está cheia, a bexiga apresenta uma forma esférica, mas quando esvazia, seu formato se assemelha a uma pirâmide invertida. Ela suporta de 600 a 800 ml de urina, mas geralmente se enche antes de atingir a plenitude de sua capacidade. À medida que vai se enchendo de urina, suas paredes são distendidas, estimulando receptores no seu interior e transmitindo números crescentes de impulsos sensitivos para a região sacral da medula espinhal. Esses impulsos estimulam neurônios parasimpáticos, que inervam a musculatura lisa das paredes da bexiga e inibem neurônios motores somáticos que se dirigem para o músculo esfíncter externo da uretra. Como consequência, quando aproximadamente 300 ml de urina é acumulado na bexiga, os músculos de suas paredes contraem, o esfíncter externo da uretra se relaxa e a bexiga se esvazia. A uretra é um tubo muscular forrado por membrana mucosa que sai da face inferior da bexiga e transporta a urina para o meio externo. Na junção de ambas, a musculatura lisa da bexiga circunda a uretra e atua como esfíncter que tende a mantê-la fechada. Durante o esvaziamento da bexiga, abre-se um esfíncter que, quando contraído, é capaz de manter a uretra fechada em posição de fortes contrações. O epitélio de transação, que reveste a bexiga urinária, o uréter e a parte superior da uretra, é um epitélio estratificado, cuja camada mais superficial é formada por células globosas. A forma dessas células muda de acordo com o grau de distensão da bexiga. Assim, as células podem ficar achatadas quando ela estiver cheia. Porém, quando estiver vazia, as células da camada superficial são grandes, arredondadas, em forma de cúpula e podem apresentar um ou dois núcleos esféricos com nucleolo proeminente. Estas são responsáveis pela barreira osmótica entre a urina e os fluidos teciduais. Já quando a bexiga está distendida, a espessura do epitélio diminui e as células em raquete se tornam achatadas, de formato quase pavimentoso. O corpo humano é constituído de aproximadamente 60% de água, que estão distribuídas de forma intracelular e extracelular, encontradas na secreção, plasma, linfa e líquido espinhal. Formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, a água é a principal fonte de vida do corpo humano, e por ele estar em fluxo constante durante o curso de 24 horas, é necessário ingerirmos pelo menos cerca de 2 litros de água por dia. A principal fonte de água vem dos líquidos, no entanto, existem outras formas de extraí-las. Os alimentos, principalmente frutas e hortaliças, possuem quantidades de água significativas que o nosso organismo precisa. A tarefa do corpo é manter a balança de massa. Se ele não precisa, o que entra deve ser excretado, ou seja, quando ocorre perda intensa de água, gerando uma desidratação, podem ocorrer consequências trágicas em várias partes do corpo. A falta de 2% de água pode ocasionar perda momentânea da memória. Isso nos mostra a importância da homeostase para manter um balanço preciso dos líquidos corporais, equilibrando a ingestão e liberação da água. Esse equilíbrio hídrico é mantido pelos rins. A manutenção da osmolaridade é importante pelo fato de que a água atravessa a maioria das membranas celulares livremente. Se a osmolaridade muda, a água movimenta-se para dentro e para fora da célula e muda o volume intracelular. Se a osmolaridade do líquido extracelular diminui, o resultado é a ingestão excessiva de água. A água move-se para dentro das células e elas incham. Se a osmolaridade aumenta com o resultado da ingestão de sal, a água sai para fora das células e elas encolhem. O volume celular é tão importante que muitas células têm mecanismos diferentes de mantê-los. Para manter o volume constante de água no corpo, devemos ingerir a mesma quantidade que excretamos. A ingestão precisa ser igual à excreção. Existem múltiplas rotas para o ganho e a perca da água diária. Em média, o adulto ingere um pouco mais de 2 litros de água na comida e na bebida durante o dia. A fisioterapia tem conquistado espaço no tratamento de pacientes com DRC, doença renal crônica. Essas atividades ajudam a melhorar a qualidade de vida, a capacidade física, o fortalecimento dos músculos e etc.
O fisioterapeuta, em geral, usa técnicas de exercícios de fortalecimento e alongamento muscular, de estímulos da corrente sanguínea, terapia manual para o alívio da dor e aumento da amplitude de movimento articular e a utilização de bicicleta ergométrica durante as sessões. Porém, para que se possa desenvolver as atividades físicas com esses pacientes e ter bons resultados, a conversa com o nefrologista responsável pelo paciente é fundamental, pois o excesso dessas atividades pode causar algumas complicações, entre elas a rabdomiólise, síndrome caracterizada por necrose muscular com liberação de constituintes celulares para a circulação sanguínea. A insuficiência renal crônica é uma doença que se origina nos rins e que acontece por tempo indefinido. Por essa razão, os remédios caseiros que podem ser usados nela se destinam diretamente para aliviar a dor e lidar melhor com a doença. As ervas recomendadas são cavalinha, vara dourada, raiz de grama.